Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros que compõem a Corte Especial do STJ, especial ministra Nancy Andrighi, relatora do agravo interno nos embargos de divergência número 2.060.087 do Rio de Janeiro, peço vênias para apresentar essa sustentação pela forma de vídeo para facilitar a sessão de julgamento que acontecerá na próxima quarta-feira, apenas para destacar dois pontos que nos parecem fundamentais nesse processo. Antes de falar da questão processual, eu sei dos limites do processo na fase em que se encontra, mas eu preciso falar de um erro grave, um erro enorme, que tem causado, inclusive, o equívoco processual. Um erro de fato tem causado equívocos processuais. O embargante foi condenado a pagar R$300 mil de dano moral, R$500 mil de dano estéticos, R$5 mil de lucros emergentes e uma pensão mensal vitalícia de 5 mil francos suíços por conta da cicatriz causada no dorso do embargado, que é um bailarino europeu, decorrente da cirurgia de extração de uma costela. O meu cliente não é o médico que fez essa cirurgia. Ele fez a primeira cirurgia, não retirou nenhuma costela, tratou pontualmente a costela equivocada, é verdade, e depois, ao se descobrir isso, o embargado procurou um outro médico, que aí sim, usando uma técnica absolutamente ultrapassada, extraiu parte da costela correta do paciente, mas deixou uma cicatriz absolutamente medonha. Até hoje, primeira instância e segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro mantiveram essa condenação, repito, de 300 mil de dano moral, 500 mil de dano estético, 5 mil de dano emergente e uma pensão mensal vitalícia de 5 mil francos suíços por conta exclusivamente da cicatriz que está no dorso, uma cicatriz que preenche todo o dorso do recorrido embargado, que é um bailarino. E qual é o equívoco processual que nos faz chegar aqui até essa fase de embargos de divergência? O recurso especial foi inadmitido na origem, com base na súmula 7, ao argumento de que não enfrentamos todas as matérias. O nosso agravo, o nosso ARESP, para fazer subir o RESP, foi inadmitido ao argumento de que não atacamos, com base na súmula 182, todos os argumentos da decisão recorrida. Demonstramos que a súmula 7, no tocante à fixação do dano moral, é matéria constante do nosso recurso. Há um equívoco processual na decisão da presidência do STJ ao inadmitir esse ARESP, que é o que nos faz estar aqui em embargo de divergência. Naquela decisão, citou-se também que não teríamos feito a impugnação ao artigo 884 do Código de Processo Civil. E, de fato, essa impugnação não foi feita por um motivo muito simples. Este artigo não consta do processo. O tema do processo, um dos temas do processo, um dos temas do recurso especial, é a violação ao artigo 884, não do CPC, mas sim do Código Civil. Então, evidentemente, você não poderia ter no seu recurso uma impugnação aquilo que não foi matéria. Essa é a razão, essa é uma das razões, essa é a principal razão pela qual se diz que há um equívoco processual que justifica o acolhimento dos embargos de divergência. Evidentemente nós sabemos que não se pode ficar em embargo de divergência confrontando recurso especial admitido com recurso especial não admitido, nem desafiando vossas excelências a refazer ou a revisar as regras sobre técnica de admissibilidade. Mas me parece que no agravo interno, em embargo de divergência 1424404, vossas excelências modularam, ao menos em parte, os efeitos da súmula 315. Quando a admissão do recurso desafiou ou produziu um equívoco capaz de justificar a sua revisão. Repito, a súmula 7, quanto ao cabimento dos danos morais, foi enfrentada na parte que fazia sentido, quanto à fixação dos danos morais. E o artigo 884 do CPC não foi enfrentado porque não fazia parte da matéria. Sim, senhores julgadores, já caminhando para a conclusão dessa sustentação, eu destaco o grave erro, de fato, que é condenar um médico por uma cicatriz
decorrente de uma cirurgia que ele não realizou, combinado com um equívoco processual relevante de não reconhecer que houve impugnação à súmula 7 no aspecto dano moral e de afirmar que não houve impugnação a um artigo que não fez parte do recurso. Pode ter havido uma confusão, pode ter havido um equívoco, pode ter havido uma leitura apressada, mas o artigo 884 do Código de Processo Civil não faz parte. Então, a súmula 182 foi equivocadamente aplicada no caso concreto, ainda mais com a mitigação da súmula 315, para admitir que a não admissão do recurso especial, o não conhecimento do agravo em recurso especial, quando a matéria é suscitada em agravo interno, pode ser revisto quando o equívoco for manifesto, como me parece no caso concreto. Os precedentes caminham nessa direção e o que nós precisamos para que este processo não termine numa ação rescisória é que Vossas Excelências afastem ou mitiguem ou modulem a incidência da súmula 315 para reconhecer que na admissibilidade foi aplicada uma regra técnica não condizente com os precedentes anteriores. Senhores, esperando o provimento do agravo interno para a admissão dos embargos de divergência e, em momento posterior, o seu julgamento, essa é a sustentação que havíamos considerado fazer nesse momento. Obrigado.